Essa é a segunda parte da revisão da disciplina Cálculos Aplicados à Administração 2. Não foi possível dar continuidade na gravação do mesmo vídeo, então o anterior ficou como parte 1 da revisão de Cálculos Aplicados à Administração 2. E esse, parte 2, da revisão da disciplina Cálculos Aplicados à Administração 2. Ok? Bom, ainda sobre o exercício que vocês fizeram em casa e depois me entregaram o gabarito lá no dia da aula, da nossa aula, nós temos algumas questões para responder. Essas questões, elas têm fórmulas para auxiliar na resposta. Num primeiro momento, como nós falamos, as fórmulas parecem um pouco complicadas, mas depois que você percebe que as letras que aparecem, elas simplesmente estão ali para te indicar qual é a informação que você precisa trazer para calcular, fica muito mais fácil. Para isso, você tem que lembrar da legenda também, né? Aonde J é juros, C é capital, I é taxa de juros, N é tempo. VF ou FV é o montante, só que é o montante em juros simples. Repetindo então, ó, C capital, I taxa de juros, N tempo. I taxa de juros, J juros, C capital, N tempo. Na outra fórmula, N tempo, J juros, C capital e I taxa de juros. Depois, nós vamos voltar para falar sobre esse daqui, mas por enquanto, nós vamos precisar desses daqui, tá? Dessas 5 fórmulas aqui, tá? Cada uma vai ser necessária para responder uma outra questão, tá? Uma determinada questão. Veja bem. Qual seria o montante na operação de financiamento em que fosse tomado o valor de R$ 400 mil durante 10 meses a uma taxa mensal de 3,95%? A dúvida, então, é em relação ao montante. E veja, nessa questão não está falando se é capitalização simples ou composta. Conforme nós combinamos, quando não tiver evidenciado qual a capitalização, nós vamos calcular como capitalização simples, ok? Então vamos lá. Se a pergunta é qual seria o montante na capitalização simples, vamos para a fórmula e vamos entender aqui, ó, cadê? Qual é a fórmula que eu não sei o montante, que eu não sei o valor futuro? No entanto, eu sei qual foi o capital investido, eu sei qual foi a taxa investida e o tempo investido. Então basta, vou até fazer o seguinte, ó, vou copiar essa fórmula aqui e vou colocar no slide que tem a questão, tá? Vou colocar aqui, ó, separadinho. Então a fórmula será essa daqui. Uma outra observação antes de aplicar a fórmula é que quando nós falamos de taxa de juros, que é a letrinha I, dentro da fórmula, nós não poderemos trazer no formato que o enunciado traz, tá? Eu não posso colocar aqui a substituição dessa informação e quando chegar no I, eu não posso simplesmente colocar 3,95 ou 3,95%. Eu tenho obrigatoriamente que mudar esse formato. Lembrem-se, gente, que toda vez que tiver esse símbolo de percentual, é porque o número foi multiplicado por 100. Logo, se eu não posso utilizá-lo na fórmula, basta eu pegar o número 395 e dividir por 100. Então, 3,95% é igual a 0,0395, ok? Essa é a informação que eu vou precisar utilizar quando eu tiver que substituir a letrinha I, tá? Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, 0,0395, foi isso? Vamos conferir. 0,0395, isso mesmo. Agora vamos para a nossa fórmula, tá? Vou tirar aqui a cor, para agora não precisa diferenciar, e vamos fazer a conta. Veja bem, pessoal, eu não estou anotando nada no papel, mas você, quando estiver acompanhando essa questão, faça o seguinte, né? Vá anotando passo a passo. A fórmula é valor futuro. Eu não sei, é justamente o que eu quero saber, que é o montante. C, que é o capital, que foi de 400 mil. Então, você vai escrever aí 400 mil vezes
abre parênteses, o 1 você não vai substituir, o 1 é ele mesmo, tá? 1 mais I, quem é I? É a taxa de juros de 0,0395 vezes 10, que é o tempo, ok? Quando você tem dentro de parênteses operações de multiplicação e operação de soma, você primeiro tem que fazer a multiplicação, depois a soma, ok? Então, como é que ficaria aqui? Quem é I vezes N? I é 0,0395. Vezes, quem é N? 10. 0,395. Mais 1. E aí eu resolvo o que está dentro do parênteses. Esse 1,395 será multiplicado pelo capital, que é de 400 mil reais. Então, vezes 400 mil reais dá 558 mil reais. Então, o resultado dessa operação aqui, quando aplicado, quando substituídas as informações, você vai alcançar o resultado de 558 mil. Viram como é que foi fácil? Porque é só substituir e depois, claro, realizar de maneira correta o cálculo, tá? Vou recapitular esse, mas os próximos a gente tende a acelerar mais, tá? A fórmula é VF igual a C vezes 1 mais I vezes N. Primeiro eu calculo o que está dentro do parênteses, depois o que está fora. Dentro do parênteses, se eu tenho duas operações como essa, de multiplicar e de somar, primeiro eu multiplico, depois eu somo. E basta substituir o número, a letra C pelo valor do capital, a letra I pela taxa de juros já convertida para dividido por 100, e N, que é igual a 10, que são 10 meses de negociação. Na calculadora, I, 0,0395, vezes N, vezes 10, mais 1. Eu resolvi o que está dentro do parênteses. Agora eu multiplico pelo capital, que é de 400 mil reais. Logo, VF é igual a 558 mil reais. Olha eu fazendo já aqui, ó, caquinha. 558 mil reais. Perfeito, gente? Esse é o gabarito dessa questão, tá bom? Deixa eu tentar dar uma evidência aqui. Pronto, ficou em amarelo, tá? Vamos para B. A B, a pergunta é, qual foi a taxa? Bom, antes de ler o restante do enunciado, vamos voltar à fórmula. Existe uma fórmula aqui que não sabe qual o valor de I. Qual é? Olha esse aqui, ó, I, porque I é a taxa de juros. Então, se eu não sei I, eu tenho que buscar essa fórmula, relembrar essa fórmula, para poder fazer uso aqui nessa questão, ok? E agora, mais uma vez, basta substituir e fazer o cálculo. Vamos ver se essa talvez seja até mais fácil. Vamos lá. I, que eu não sei o valor, é igual a juros. Gente, se você ler a questão, você vai perceber que intrinsecamente tem qual foi os juros da negociação, mas não está em evidência. Como é que a gente vai apurar os juros? Se eu apliquei 170 mil e ao final peguei 500 mil, qual foi os juros que eu ganhei? Foi, portanto, a diferença entre um e outro. Se eu tirei 500, mas só tinha colocado 170, a diferença disso é o que eu ganhei, Resgatei mais do que eu apliquei. Então, se eu resgatei 500 mil e subtraio os 170 mil que eu já tinha, portanto, os juros da negociação foi de 330 mil. Aí você vai, no seu papel, lá na hora da avaliação, você vai registrar 330 mil para substituir J. E aí J será dividido por... Quem é C? C é o capital inicial, é o capital investido. Então, foi 170 mil. Multiplicado por N. N foi 18 meses, Representa os 18 meses. Então, fecha o parênteses aqui.
Agora nós temos uma operação para calcular. Vamos abrir a calculadora. Essa parte dentro do parênteses, que é a primeira parte que a gente tem que calcular, né? Diz o seguinte: 170 mil vezes 18 deu 3 milhões e 60 mil. Então eu tenho aqui 330 mil dividido por 3 milhões e 60 mil. Vamos ver se está certinho, ó, 3 milhões e 60 mil. Perfeito. Bom, agora, deixa eu só conferir se foi 3 milhões e 60. Foi. 3 milhões e 60 mil. Agora basta eu fazer 330 mil divididos por 3 milhões e 60 mil. Quanto que dá? 0,1078 e por aí vai. Então a resposta é essa que está na sua tela. Só que você não pode colocar o percentual. Você tem que responder. Então, portanto, vamos colocar aqui, ó, a resposta, o gabarito dessa questão. Vamos trazer para cá. O gabarito dessa questão, diminuir para poder ficar mais enquadrado. O gabarito desta questão, portanto, é aqui 0,107843. 0,107843. 0,107843. Não era para eu ter pagado a calculadora, então voltaremos. 330 mil dividido por 3 milhões e 60 mil. 0,107843. Lembra que em percentual a gente combinou de colocar 2 ou a quantidade que você quiser? Então você vai ficar livre, tá? Sendo que aqui você não pode colocar o símbolo do percentual. Para você colocar o símbolo do percentual, eu vou dizer aqui que é ou, tá? Você pode pegar esta informação que deu na sua calculadora e multiplicar por 100, se você quiser colocar o símbolo da calculadora, ou o símbolo do percentual. Então ficará 10,78, agora sim, coloca por cento, tá? Olha aqui, ó, 10,78. Se quiser colocar mais depois da vírgula, por ser percentual, pode colocar também, tá bom? Então, você já sabe qual é o gabarito. O gabarito é este, e caso você queira colocar com símbolo de percentual, você multiplica por 100, vai alcançar esse resultado aqui, ok? Vamos próximo. Por quanto tempo o capital de 7 mil foi investido a uma taxa de 0,5% ao mês, em que o resgate foi de 10 mil reais? Bom, a pergunta é, por quanto tempo? Vamos olhar lá para a tabelinha de fórmulas e vamos identificar qual é a fórmula de N, né? Eu não sei quem é o N, eu sei que N significa tempo, período, mas eu não sei o quanto ele significa. A fórmula é essa daqui, ó. J dividido por C vezes I. Vamos levar lá para a questão. A fórmula é essa daqui. Vamos resolvê-la. Deixa eu diminuir também a fonte. E vamos resolvê-la. Quem é J? J é juros. Lembra? Para apurar os juros, eu vejo qual foi a diferença do valor que eu ingressei, que eu investi, e a diferença do valor que eu resgatei, né? Ou que eu retirei. Se eu retirei, vamos pegar a calculadora, se eu retirei 10 mil reais e subtraí os 7 mil que eu já tinha, que foi o que eu investi, os juros desta negociação foi de 3 mil reais. Então, eu vou começar a substituir aqui, ó. J é igual a 3 mil reais. Dividido por... Quem é C? Capital. Capital inicial investido. Então, vezes 7 mil. Multiplicado pela taxa, que é o I. Lembra
que quando tem o símbolo do percentual eu não posso usá-lo, mas também não é só ignorá-lo, porque eu também não posso usar o 0,5. Eu tenho que, na calculadora, 0,5 dividir por 100. Então, para a fórmula, eu vou colocar multiplicando por 0,005. Então, multiplicando por 0,005. Ok? Vamos fazer, então, essa parte de baixo da equação. 7.000 vezes 0,05. 35. Eu sei que 35 é a parte aqui, ó, resultante desta operação. 7.000, vezes 0,005. Resultado 35. Aí, eu vou pegar o 3.000, dividir por 35. Logo, vou tomar nota aqui de que foi 85,71. Essa é a resposta. Lembrando que aqui ele pergunta sobre o tempo. Então, a sua resposta, vamos colocar aqui, ó, 85,71. Só que vai ser aqui, 85,71. Só que isso representa uma quantidade de tempo. Qual é o tempo que você vai apropriar aqui na resposta? Se você tem uma taxa que é ao mês, você vai dizer que foi 85,71 meses. Se fosse taxa diária, seria 85,71 dias. Se fosse 0,75 ao ano, seria, se fosse o caso, né? 85,71 anos, ok? Então, essa é a resposta, esse é o gabarito da sua questão, 85,71, ok? Vamos para outra. Se 180.000 fossem investidos durante 16 meses a uma taxa mensal de 1,2%, quanto de juros? Então, qual é a pergunta aqui? Quanto de juros? Voltando para a fórmula, qual é a fórmula, então, para eu usar quando eu não sei o J? É essa daqui, ó, valor de juros simples. J é igual a CI C e N, né? Multiplicando entre eles. J é igual a C vezes I vezes N. Então, vamos para o slide. Já sei que a gente vai precisar diminuir a fonte aqui, então já vou me antecipar. E ó, essa é a fórmula. O que nós temos que fazer então? Substituir o que a gente tem. Quem é C? C é o 180.000, que foi o capital, certo? Quem é vezes I? Quem é I? 1,02%. Eu não posso colocar 1,2% na fórmula, então tem que ser 1,2 dividido por 100. Então, vou multiplicar por 0,012 vezes... Quem é N? É o tempo, né? Cadê o tempo? 16 meses. Então, eu vou multiplicar aqui por 16. Vamos para a calculadora e essa é uma conta, né, sem se preocupar com a ordem. Olha, basta colocar 180.000, 1, 2, 3, 180.000, vezes 0,012, vezes 16. Logo, 34.560 foi os juros, o total de juros investido, resultante desta operação, tá? Então, vamos colocar aqui 34.560. Resposta 34.560. Lembra, pessoal, que na sala de aula nós aprendemos a utilizar a fórmula e aprendemos como conferir uma das formas, né? Como é juros simples, basta pegar o 180.000, que foi o valor aplicado, e multiplicar por 1,2% para descobrir quanto que é de juros por mês, 2.160.
Se é juros simples, esse 2.160 deve ser multiplicado pelo tempo. Então, multiplicado por 16 dá 34.560. E aí você encontra exatamente qual foi a quantidade de juros conforme resultante também da utilização da fórmula, ok? Bom, agora, por último, apesar de não constar no exercício que a gente fez, no dia dessas tarefas que eu estou apresentando o gabarito, eu apresentei aqui, né, nesta revisão, uma atividade de juros compostos. E aí a pergunta diz: qual seria o montante na operação de financiamento capitalizado em juros compostos? Ou seja, aqui está deixando claro que eu não posso usar as fórmulas do juro simples, tá? Então, em caso, né, no caso em que fosse tomado o valor de R$ 400.000 durante 3 meses a uma taxa mensal de 3,95%. Vamos para a tabela de fórmulas e vamos identificar aqui, ó, ele quer saber qual foi o montante em juros compostos. Portanto, a fórmula é M igual a C multiplicado por resultado de 1 mais I elevado a N. Tá vendo que esse N está elevado? Então, ó, primeiro eu calculo o que está dentro do parênteses, o resultado eu elevo ao N e depois eu multiplico por C, tá? Vamos aqui levar essa fórmula para lá. Ó, vamos levar lá para a questão. Vamos diminuir essa fonte e substituir. Deixa eu colocar também uma cor. Agora a gente substitui. Bom, pessoal, essa fórmula ela pode ser compreendida como um pouco mais complexa, principalmente porque dá um pouquinho mais de trabalho na hora de calcular, né? Utilizando uma calculadora simples, que não seja uma calculadora digital, com todas as ferramentas programadas, né? Todas as fórmulas. Essa é um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá. M eu não sei quem é o resultado, portanto. Então quem é o C? C é o R$ 400.000, ó, R$ 400.000, vezes, abro parênteses, 1 mais, quem é I? I é 3,95, lembra? 3,95 dividido por 100, 0,0395, 0,0395. Fecho parênteses e elevo a N. Quem é N? O tempo. Aqui o tempo é de 3 meses, mas eu tenho que deixar elevado, tá? Então, eu vou colocar aqui elevado. Ops, perdão. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso com vocês na tela, tá? Senão, vocês já sabem que esse 3 aqui é elevado, tá? Só um instante, pessoal. Deixa eu ver aqui se vai. Opa! Não estou conseguindo aqui no meu teclado, mas você entende que esse 3 aqui não deve ficar na mesma linha dessa operação, porque ele não é multiplicando, ele é elevado, conforme está aqui em cima, ó, tá? Então é 400.000 vezes 1 mais 0,0395 e o resultado dessa operação aqui você vai elevar a 3, tá? Na calculadora, como é que você vai fazer isso? Ó, 1 mais 0,0395, portanto, dentro desses parênteses tem 1,0395. Você precisará multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Lembrando que o primeiro já está na tela, que é 1,0395. Então, você multiplica de novo por 1,0395, já é a segunda vez que ele aparece, certo? Aí eu sempre dou igual. Aí eu vezes 0,03, opa, 1,0395. Pronto.
Então, o resultado dentro desse parêntese aqui, e na verdade o resultado dessa operação que vai multiplicar por 400 mil é 1,1232 e por aí vai, tá? Lembra que eu falei, sempre que você puder, não vá fazer o arredondamento, né? Então, se o resultado de 1 mais 0,0395 elevado a 3 é 1,12 esse restante, e eu ainda vou precisar multiplicar por C, que é o 400 mil, então eu posso deixar esse resultado na tela e multiplicar por 400 mil. Logo, eu terei ao final desta operação 449 mil. E apaguei, poxa. Vai de novo, Pablo. Então, ó, 1 mais 0,0395 dentro do parênteses, 1,0395 vezes 1,0395 vezes 1,0395 é igual a isso aí. Esse resultado você ainda vai multiplicar por 400 mil. Logo, 449.296, ó, 449.296 e 95 centavos. E 95 centavos. Esse é o gabarito dessa questão, tá? Aí, pessoal, eu também ensinei em sala de aula como é que você poderia conferir essa informação. E aí, até bem mais fácil, né? Porque são só 3 meses. Então, ó, 400 mil mais 3,95%. Esse foi o primeiro mês. Mais 3,95%. Esse foi o segundo mês. Mais 3,95%. Esse foi o terceiro mês. Olha o resultado. 449.296,95 centavos, tá? Você encontrou aí o mesmo resultado. No entanto, por que fazer de uma forma ou de outra? Somente se no exercício estiver te pedindo memória de cálculo, você tem que mostrar como é que você chegou lá. Se não, você faz do jeito que você escolheu e só apresenta o resultado. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Por último, aqui eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram de verdade desse conteúdo, que vocês pediram, né? A revisão gravada, então dá uma curtida nesse vídeo. Se você acha que ele pode ser útil para alguém, para algum colega da turma que ainda não tenha assistido o vídeo, manda para ele o link desse vídeo, porque aí você vai ajudar a todos os colegas da sala de aula, tá bom? Um grande abraço e caso você tenha necessidade de alguma orientação de alguma parte da disciplina que não está neste vídeo, você pode me chamar lá no WhatsApp, caso você tenha contato, ou então colocar nos comentários, tá? Que aí o próprio YouTube vai me mostrar que tem um comentário e eu vou ficar bem curioso e vou lá para ver o que é, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.